Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu dele ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos, e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, não comerás dela? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Bom, eu sei que para alguns dos irmãos o texto é bem conhecido, bem familiar, mas eu peço a você também paciência, né, para a gente poder explicar para aqueles que estão chegando também na nossa igreja e que não conhecem tão bem esse texto. Mas eu tenho certeza, e aí eu quero pedir a você que mesmo já conhecendo esse texto, preste bastante atenção. Eu tenho certeza que eu vou dividir algumas coisas aqui com você que talvez sejam novidades para você. Né? À medida em que a gente vai cavando e descobrindo, a palavra de Deus tem sempre, tem sempre lições novas para a gente refletir junto. Primeiro, vamos entender do que o texto trata. Esse texto que nós acabamos de ler, do que ele trata? No capítulo 1 do livro de Gênesis, nós vemos o início da criação. No capítulo 2, o texto vai tratar sobre o início do homem, a formação e a criação do homem. No capítulo 3, o texto narra a origem do pecado e as consequências provenientes do pecado. O texto narra a queda do homem no jardim, a sua desobediência ao mandamento do Senhor de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que ficava no meio do jardim e a queda desse homem. O capítulo 3 do livro de Gênesis é sem dúvida uma das partes mais importantes da Escritura Sagrada.
Por quê, pastor? Porque a partir do capítulo 3 de Gênesis que nós vamos compreender as demais consequências do pecado apresentadas ao longo de todos os outros demais livros da Bíblia. Então, por conta do capítulo 3, nós conseguimos compreender a queda, a depravação do homem, as guerras, as mortes, a corrupção humana e tudo mais que a Bíblia Sagrada narra para nós, traz para nós enquanto conhecimento, nós só conseguimos compreender porque o capítulo 3 do livro de Gênesis está lá, mostrando para nós da onde surge, qual é a origem do pecado. Qual é a origem do pecado? No entanto, o capítulo 3, ele não contém só um relato de uma história triste, de uma história de desobediência. Há no capítulo 3 também uma porção de esperança, um raio de luz, um fecho de luz. No verso 15, olha só o que diz a palavra. Verso 15, acompanhe por favor na sua Bíblia, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência de quem? Dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa expressão, a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça, ou seja, a descendência da mulher ferirá a cabeça da descendência da serpente, e tu, a descendência da serpente, lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar da descendência da mulher é o que os estudiosos da Bíblia chamam de proto-evangelium. O que é isso, pastor? Proto-evangelho. Nunca ouvi esse negócio. Ou seja, é uma primeira porção, é uma primeira aparição, um apontamento do evangelho, da mensagem de redenção do homem através da obra expiatória de Cristo Jesus na cruz. Então veja, no texto da queda, também há um facho de luz, aonde o nosso Salvador é anunciado, o nosso Redentor é anunciado nesse texto. E isso se encontra aqui no verso 15, e depois também nós vamos entender ao longo dessa exposição, talvez não hoje, talvez no próximo domingo, também no verso 21. O proto-evangelho, o início do evangelho, o primeiro facho de luz que nos é apresentado. Então, se a Bíblia, quando começa a falar sobre a origem do pecado, fala sobre as suas consequências, né, sobre as trágicas consequências advindas da desobediência e do pecado, ela também no mesmo texto aponta para nós um facho de luz e esperança. Glória a Deus, né? Ao mesmo tempo que narra a desobediência, narra também uma esperança para nós, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. O anúncio da vitória de Cristo sobre o poder do pecado e a consequente condenação de Satanás. Esse texto do capítulo 15, ele era para o povo de Deus um facho de esperança, do Redentor que viria por meio da descendência de uma mulher. Para a mulher e para o homem, isso representa o perdão. Porque, afinal de contas, você conhece um pouco do texto, ou se não conhece, a gente leu aqui agora, o texto dizia que se eles comessem da árvore, o que aconteceria? Eles morreriam, não é isso? Se comer, vocês vão morrer. Só que eles comeram, e o Senhor disse assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Bom, se ela vai ter uma descendência, significa que ela não vai morrer imediatamente, sim ou não? Ela não vai morrer agora, ela vai viver para gerar. No que ela vai viver para gerar, isso significa o quê? A partir da sentença que Deus deu a eles. Vamos voltar para você entender. A sentença é, no dia que vocês comerem, vocês vão o quê? Morrer. Só que agora Deus está dizendo para ela o seguinte, vocês comeram. Deus começa a punir eles. A gente vai ver isso mais para frente. Deus começa a punir eles. Mas aí no meio dessa punição, Deus apresenta um facho de esperança, porque Ele diz assim, não, você vai viver para gerar. Olha que interessante. Você não vai morrer imediatamente, você vai viver para gerar. E aqui representa o quê? Uma oportunidade de misericórdia da parte do Senhor. De que eles vivessem mais um dia para viver em obediência. Já que eles tinham desobedecido, agora que vivessem em obediência. Então, se para o povo de Deus representa esperança, para o homem e para a mulher representa um perdão, porque eles continuariam vivos. Mas para o diabo,
O que esse texto representa? Bom, para o diabo representa o anúncio da sua derrota final. Porque quando o texto diz, este lhe te ferirá a cabeça, significa o descendente que virá da mulher, ele vai exterminar as obras de Satanás. Ele vai aniquilar o poder do pecado. E tu lhe ferirás o calcanhar. E nós aprendemos que esse texto trata do sofrimento enfrentado por Cristo naquela cruz. E aqui está representado este te ferirá o calcanhar. A cruz e a dor da cruz representam a serpente ferindo o calcanhar do descendente. Mas o Cristo ressurreto ao terceiro dia representa o descendente pisando a cabeça da serpente. Louvado seja o Senhor. Então veja aqui no texto em que a Bíblia vai narrar o início, a origem do pecado, ela também aponta para nós uma luz, um facho de luz, de esperança. A solução para o pecado. Ao mesmo tempo que o texto vai narrar para nós, vai construir uma ideia para nós, de que a origem do pecado está na desobediência à palavra do Senhor, porque veja, o pecado surge de onde? Deus declarou a sentença, não comam da árvore. Essa é a sentença, esse é o mandamento do Senhor. O pecado nasce de onde? Da desobediência a essa sentença. Eles foram lá e comeram, e a consequência disso vai produzir a morte. Não tem como fugir. Pastor, mas você não acabou de falar que eles continuariam vivos? Sim, mas o texto também fala que vai chegar um momento que eles vão morrer. Olha só o que o versículo 19 diz. Quando Deus está falando a respeito do homem, ele vai dizer lá no final, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes aonde? A terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Bom, então Deus também está declarando que o pecado não vai ser varrido para debaixo do tapete. Ele vai ser tratado e a consequência dele é a morte. O texto está construindo para nós essa ideia. Bom, o pecado nasce da desobediência, sua origem é a desobediência à palavra do Senhor. A consequência dele é a morte, não vai ter como fugir disso. Embora Deus seja longânimo e perdoador, em um momento eles irão voltar ao pó, porque deles foram tirados. Porém, a vida, no entanto, reside em obedecer ao Senhor. E como consequência, desfrutar de comunhão. E é essa segunda parte também que eu quero mostrar hoje aqui para os irmãos. É isso que eu gostaria que você também entendesse. Assim como o pecado nasce da desobediência, e a consequência da desobediência é a morte, assim também a vida boa desfruta aquele que obedece ao mandamento do Senhor, e com ele desenvolve comunhão e relacionamento. É isso que eles tinham no jardim. É isso que eles tinham ali, naquele lugar. Vamos pensar juntos sobre o texto. Sua Bíblia está aberta, sim? Vamos ler aí alguns versículos. Hoje eu não vou esgotar o texto. Eu não vou esgotar o texto porque tem muitas observações para a gente fazer. Então já quero te convidar a estar aqui no domingo que vem para a gente poder dar continuidade a algumas coisas aqui bem interessantes. Mas eu quero já introduzir algumas lições importantes para a nossa vida à luz desse texto. A começar nos primeiros versículos. Do verso 1 até o verso 4, o que nós vemos é a queda moral. A queda moral do homem. Olha só o que diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Olha o que a serpente diz, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não. A serpente, então, está colocando em dúvida o quê? A palavra de Deus, o que Deus disse. E a mulher responde, do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza, não morrereis. Não morrereis. Bom, você sabe, se não sabe, fica sabendo agora.
que essa representação da serpente falando com a mulher é, na verdade, Satanás. Amém? Certo? Então, Satanás se usando aqui da figura da serpente para enganar a mulher e pôr a ela em dúvida o quê? As palavras de Deus. Só que ao pôr em dúvida as palavras de Deus ao homem, Eva agora perde. No caso, quando eu falo Eva, não se ofendam as mulheres, tá? Eu estou falando de Eva e Adão também, tá bom? Adão e Eva ali, tá? Só para deixar claro. Mas quando a serpente coloca em dúvida as palavras de Deus para Eva, ela está colocando em dúvida o senso moral. Então aqui o que nós estamos vendo é a representação da queda moral do homem. Como assim, pastor? Ainda não entendi. Vamos colocar de outra forma. Antes desse acontecimento, se nós perguntássemos para Adão e Eva o que é certo e o que é errado, eles saberiam responder na ponta da língua. Eles saberiam responder. Adão, o que é certo? A gente pode comer de tudo aqui, está tranquilo, está bacana. Só a gente só não pode comer dessa árvore que está no centro, mas do resto aqui, está beleza, a gente pode comer. Se a gente perguntasse para Eva, ela também diria, ela tinha clareza moral. O que é certo e o que é errado, Eva? Bom, a gente pode tudo, a gente pode aproveitar tudo, o jardim foi feito para a gente. A gente pode desfrutar de todas as delícias do jardim, a gente só não pode comer daquela árvore. Então, note, o certo e o errado estão muito claros para Eva nesse momento, sim ou não? Mas depois da queda, não. E isso vem pela dúvida, porque o padrão moral para eles era o próprio Deus, eram as palavras do próprio Deus, guarde isso. O padrão moral para Adão e Eva eram as palavras do próprio Deus. Mas depois do pecado, as palavras de Deus são questionadas durante o processo. Então o homem que tinha clareza do que era certo e do que era errado, agora ele já não sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Na verdade, ele substitui o certo e errado pelo aquilo que é desejável. Como assim? Veja o texto aí. Olha o que diz o verso 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Então, olha que interessante. Homem e mulher sabiam que era certo e que era errado. Se a gente perguntasse, eles diriam. E quando a gente fosse perguntar para eles, com base em quê vocês dizem que isso é certo e que aquilo é errado? Eles diriam, porque Deus disse. Sim. Muito simples, não é? Deus disse, é certo. Deus falou que não é certo, é o quê? Errado. Vocês estão comigo? Acompanha para você poder pegar a aplicação disso. Só que no pecado, o homem faz o quê? Questiona as verdades do Deus eterno, do Deus que o criou. Então agora ele começa a duvidar. Bom, peraí, Deus disse, mas será que é isso mesmo? A serpente falou aqui para a mulher no versículo 4, com certeza, não morrereis. Colocando em dúvida o senso moral. O padrão moral para o homem e para a mulher eram as palavras do próprio Deus, era o que Deus dizia. Como agora isso foi questionado, o que se tornou o padrão moral? O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? Muito simples, o que eu desejar. E hoje você escuta isso da seguinte maneira. Bom, se teu coração está dizendo para você fazer, vai lá e faça, não necessariamente. Porque o que esse texto aponta pode ser que o meu coração deseje algo que desobedece à vontade de Deus. E a consequência disso é o pecado. E o pecado traz como consequência a morte. E uma série de outras consequências que a gente vai ver ao longo da exposição desse texto. Mas a primeira coisa importante que eu preciso que você guarde aqui nessa noite, como forma de pegar esse texto para a nossa vida diária, é compreender que nem sempre aquilo que o meu coração deseja é o que Deus deseja para mim e para você. Muitas vezes o meu coração deseja coisas que Deus diz que é errado. E aí eu preciso fazer uma escolha entre ficar com o padrão moral, com a régua moral de Deus, contra aquilo que Deus deseja para mim e para você, em obediência ou desobediência, ou optar por um caminho
complicado, por um caminho duvidoso, que é o caminho do que meu coração deseja. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então pode ser que o meu coração e o desejo dele estejam me conduzindo por um caminho de desobediência, que no final vai me levar para longe do Senhor. Bom, homem e mulher sabiam exatamente o que era um padrão moral aceitável, de certo e errado. Agora não sabem mais. E é por isso que eu e você olhamos para o mundo lá fora e ficamos surpresos com o tamanho da perversidade das atitudes que homens e mulheres tomam todos os dias, e a gente fica se perguntando, para onde vai o ser humano? Para onde vai o ser humano? Bom, o ser humano vai a pleno galope para o inferno. Por quê? Porque ele perdeu o senso moral. O homem no pecado perde, há uma queda moral, guarde isso, queda moral. Ele perde o senso do que é certo e o que é errado. É por isso que ele não sabe o caminho. É por isso que ele vai galopando ao inferno, baseado nos desejos do seu próprio coração, achando que satisfazer os desejos do seu próprio coração o conduzirá a uma vida boa. Só que o texto foi escrito por quem? Quem lembra quem escreveu Gênesis? Moisés. Que mais livros da Bíblia Moisés escreveu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses livros compreendem o que Israel chama do quê? Lei de Deus. E a lei de Deus é para ser o quê? Obedecida, sim? Quando nós vamos a Deuteronômios, capítulo 31, a gente vai falar mais dele depois, na próxima exposição, o próprio Moisés vai dizer assim, olha, obedeçam os mandamentos, porque neles reside a vida. Do contrário, se vocês desobedecerem aos mandamentos do Senhor, vocês irão morrer. Em resumo, é isso que ele diz ali no final. Então, para Moisés, a vida boa reside aonde? Em obedecer ao Senhor. Entende? Por que eu estou fazendo essa comparação? Pastor, por que você está falando de Moisés e de outros livros para esse texto de Gênesis? Porque senão a gente não entende o propósito do texto. Para quem esse texto foi escrito? Esse texto foi escrito para o povo de Deus, para o povo de Israel. Quem é o autor desse texto? Moisés. Qual é o objetivo desse texto? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para entender o texto. Senão a gente acha que o texto está falando para a gente, Igreja Batista de Congonhas, em pleno século 21. A aplicação é para nós, mas o texto não foi escrito originariamente para nós. O destinatário original, a primeira pessoa que pega esse texto, como é que ela compreendeu esse texto? Ela olhou para esse texto e disse assim, bom, espera aí, o homem vivia muito melhor no jardim, sim ou não? E no jardim ele obedecia. Como ele obedecia, ele vivia uma vida boa no jardim. Ele sai do jardim para viver uma vida ruim, uma vida de dor e sofrimento, uma vida de depravação moral, uma vida de perda da sua identidade, uma vida de perda de comunhão com Deus, uma vida onde a terra produz espinhos e abrolhos porque ele desobedeceu. Você vai lembrar que no período de Moisés, Israel está saindo da onde e indo para onde? Está saindo da onde? Do Egito e indo para Canaã. Saindo da escravidão para uma terra boa. E a vida boa nessa terra boa depende de manter-se em obediência ao Senhor. Percebeu? Por que a queda moral faz tanta diferença para a gente entender esse texto? Ela nasce na obediência aos mandamentos do Senhor. Bom, mas o que mais o texto mostra para nós? Bom, o homem, depois que cai, só para deixar claro, ele vai se desviar pelos desejos do seu coração. Como eu disse para você, para resumir o ensino, entre o desejo do seu coração e obedecer aos mandamentos do Senhor, fique com os mandamentos do Senhor. A vida boa está aqui, em obedecer aos mandamentos do Senhor. Entenda que o desejo de seguir o próprio coração e aquilo que ele deseja é o desejo do pecado, da natureza pecadora. Essa é a queda moral. Mas não é só da queda moral que o texto fala, o texto também fala de uma queda na sua identidade. Quem eles eram. Veja só o verso 5 e o verso 6.
O verso 5 diz assim: na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como quem? Sereis como Deus, disse a serpente, conhecendo o bem e o mal. Olha só que interessante. Espera aí, vamos pensar junto aqui. Antes da gente até ler o verso 6, vamos pensar junto. O que a serpente está dizendo para a mulher? Olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Nesse momento, Eva devia ter parado assim, peraí, vamos parar aqui um pouquinho, vamos pensar junto? Ô serpente, vamos mastigar o que você está falando com o dente do cérebro? Porque igual a Deus nós já somos. Vamos voltar? Capítulo 1, verso 26 e 27. Capítulo 1, verso 26 e 27. Diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal que rasteja, que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o privilégio de ser como Deus, de ser parecido com Deus, a palavra que aparece aqui no hebraico é demut tissilem, imagem e semelhança. Né? Demut, imagem, tissilem, semelhança. As palavras demut, tissilem significa que eles serão parecidos. Terão traços parecidos, não idênticos. Mas o que o texto quer dizer é, como Deus eles já eram. Eles já eram. Eva podia ter parado e falado assim, serpente, espera aí, agora você está forçando a barra, serpente. Sabe por quê? Como Deus nós já somos. Quando Ele nos criou, nos fez parecidos com Ele. A sua imagem é a sua semelhança. Então, o que você está dizendo? Não tem nada de novo em comer desse fruto, porque como Ele nós já somos. Mas a dúvida da serpente está aqui, não é em questionar ela, de ter superpoderes como Deus. Está em colocar em dúvida a identidade de quem ela é. Lembra quando Satanás tentou Jesus no deserto? A primeira tentação, transforma a pedra em pão. Como é que ela começa? Se tu és quem? O Filho de Deus. Está colocando em dúvida o quê? A identidade de Jesus. Se tu és... Ora, o texto diz, lá em Mateus capítulo 4, momentos antes dessa passagem, o autor Mateus faz questão de narrar para os seus leitores, faz questão de descrever para os seus leitores, quando as pessoas pegassem aquele texto, que momentos antes foi o quê? O batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, o que Jesus ouviu do céu? Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ele ouviu de quem? Do próprio Deus, não foi do João Batista, e nem do povo que estava ali observando aquele momento acontecer. Ele ouviu do próprio Deus, esse é o meu Filho amado. E aí Satanás, quando se apresenta, coloca em dúvida, em xeque a sua identidade. Bom, Adão e Eva sabiam que tinham sido criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Mas a serpente se apresenta e coloca em xeque a identidade deles. Ela poderia ter dito, não precisamos comer do fruto para isso, nós já somos como Ele. Só que aí então, diz o verso 6, mais uma vez, que ela se desvia pelo seu desejo e diz assim, era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Agradou os olhos da mulher? Agradou. Era desejável para dar entendimento, para comer? Era. Então ela foi lá e tomou, abrindo mão de quem ela era, da certeza de quem ela era em Deus, para alguma forma desconhecida que ela não fazia a menor ideia do que se apresentaria depois de comer daquela árvore. Porque a serpente está dizendo que ela vai ser como Deus, então ela abraça essa informação e vai fundo para comer. E é assim também que o homem perde a sua identidade, porque nós deixamos de representar para toda a criação, como pináculo da criação, a imagem de Deus, para governar sobre os peixes, sobre as aves e sobre todo o mais que havia no jardim,
e para governar em harmonia, em perfeita harmonia, não para destruir o jardim, mas para cuidar do jardim. E nós fomos colocados lá para isso, e para espelhar essa imagem gloriosa da presença de Deus ali no jardim. Nós fomos criados para isso. Mas na perda da identidade, então, o homem passa a representar uma outra imagem que não é essa. É a distorção da imagem, é a distorção da identidade. É a perda de quem eu deveria ser em Deus, mas eu não sou. E não sou por quê? Por conta do pecado. É por isso, e aí eu vou dar um exemplo claro para você entender essa lição aqui, que a gente olha para o texto, quando você vê... Quantos aqui lembram do caso João Hélio? Alguns, pouquinhos, mas alguns lembram. Casos como o do João Hélio, casos como aquele médico que foi morto andando de bicicleta na Pampulha, né, ao longo da Pampulha, e muitos outros casos terríveis de assassinato. O caso de João Hélio, só para quem não lembra, é do menino que morreu sendo arrastado pelos assaltantes. Depois que eles roubaram o carro, eles deram fuga e acabaram matando o menino sendo arrastado, preso no cinto de segurança. Terrível. Chocou o Rio de Janeiro. E as pessoas olhando para a televisão dizendo assim: esses homens são monstros. Não é isso que a gente diz? A gente olhando para a televisão? Seja sincero. Eu e você, a gente olha para a televisão também. E a gente fala assim: meu Deus, esses são monstros. Não pode ser um ser humano para fazer uma maldade dessa. Aqui você aprende, nesse texto, que como o homem, então, caiu da sua identidade, ele deixa de representar a glória de Deus para representar qualquer outra coisa. Normalmente, pelo desejo do seu coração, ele vai representar coisas tão horríveis que eu e você vamos olhar para esse monstro, para essa pessoa que eu ia dizer, na verdade, ato falho aqui, e dizer: isso é um monstro, isso não é uma pessoa. Bom, de fato, não é uma pessoa. Por que não é uma pessoa? Porque nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança desse Deus. Nós fomos criados para espelhar a glória desse Deus. Mas por que nós não espelhamos, pastor? Por conta do pecado. O pecado distorceu a imagem de Deus em nós. O pecado nos fez parecer algo que nós não somos. É como, sabe quando você toma banho e o chuveiro está muito quente? Um exemplo do dia a dia para a gente entender, vai. Você toma banho e o chuveiro está muito quente. A mulherada é mestre nisso porque gosta de chuveiro pelando. Aí você vai pentear o cabelo, você não consegue pentear o cabelo. Alguns de nós aqui não têm esse problema. Brincadeira. Porque não tem muito cabelo para pentear. Mas os que têm cabelo e vão pentear no chuveiro que a sua mulher acabou de tomar banho, você tem uma baita dificuldade. Por quê? Você não consegue se enxergar no espelho. A imagem é distorcida. O que você está vendo diante do espelho não é quem você de fato é. Tem que entrar ali o vento do Espírito Santo no banheiro, que é para o espelho voltar ao normal, para a gente conseguir se enxergar. Brincadeira à parte, você agora percebe a necessidade de que o Espírito Santo de fato domine a sua vida, para que o vento desse Espírito possa transformar a sua imagem, para que ela volte a espelhar a imagem do próprio Deus. Que a vida no pecado, ela distorce essa imagem, e essa é a queda da sua identidade para o homem. Qual é a ação do homem? Verso 7. A atitude do homem então é: então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Sempre que eu leio essa passagem, eu começo a rir, me dá muita vontade de rir nessa passagem. Por quê? Porque você já brincou com criança com folhas de alguma árvore? E, claro que ela arrebenta à toa, é muito difícil você controlar a ponto de fazer uma roupa. É uma visão, até, de certa forma, até ridícula pensar nisso, que eles estavam querendo fazer uma roupa de folha de árvore, né? Não faz muito sentido. O interessante é pensar nesse texto a partir do verso 25 do capítulo 2. Volta um pouquinho aí, no capítulo 2, no verso 25. Diz assim, ó: e os dois, ou seja, Adão e Eva, estavam o quê? Nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam.
Não havia vergonha. Não havia nada que fosse oculto. Não havia nada a esconder. A vida dos dois estavam expostas e eles não se envergonhavam, porque não havia do que se envergonhar. Não havia segredos. Não havia coisas escondidas. Não havia coisas que gerassem sentimento de culpa. Então eles podiam se abrir. Aqui a ideia de que eles estavam nus, você precisa entender, literalmente falando, pelados, né? Mas também no sentido de que os dois estavam expostos um para o outro e que não tinha problema nisso. Não tinha problema nenhum nisso. O problema surge a partir do pecado, porque o pecado vai gerar neles um sentimento de culpa e de vergonha. Quem mais estava no jardim? Só os dois. Ué, mas ele já viu tudo que tinha para ver, meu Deus. E ela também já viu tudo que eu tinha e o que eu não tinha. Por que eles estão se escondendo um do outro? Faz sentido. Eles já tinham visto o corpo dos dois nus. Mas o produto do pecado é um sentimento de culpa e de vergonha. É o que faz eu querer esconder das outras pessoas. É o que faz eu querer ocultar certos segredos das outras pessoas. O pecado aqui, e o texto está mostrando para nós, ele vai gerar barreiras nas nossas relações. A relação dos dois, a gente vai falar disso mais na próxima mensagem, era de perfeita harmonia. A relação de Adão e Eva era de perfeita harmonia. Deus tinha dado o presente para eles do que Deus desfruta na Trindade. Vou falar mais disso aqui domingo que vem. Deus tem um privilégio na Trindade. Qual o privilégio? Relação interpessoal entre pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita harmonia. Deus desfruta de uma relação interpessoal harmoniosa e perfeita na Trindade, certo? Aí Deus dá isso para o homem. Demute Tissilém, imagem, semelhança. Vou te dar um presente. Você vai desenvolver relação com outra pessoa. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Vou te dar desse presente para você desenvolver o quê? Uma relação interpessoal, homem, mulher e sua prole, harmoniosa e perfeitamente harmoniosa, mas essa relação é perfeitamente harmoniosa, diz para mim? Não é não, pastor. Lá em casa de vez em quando o bicho pega. Sim, eu sei. Na minha também. E da onde que vem isso? Do pecado. Mas eu vou explicar nos próximos capítulos. Hoje só preciso que você entenda isso. Deus tinha dado, mas o pecado gera barreira. Então agora existe o que esconder. Hoje você não cria folha de figueira, você cria uma senha no seu telefone que é para ela não abrir. Né? Hoje você não tem o que esconder, você cria uma conta e ela tem a outra conta, e você tem as suas contas e ela tem as contas dela. Antes os dois estavam nus. Tudo que era meu era seu. Os dois tinham tudo em comum. Uma relação interpessoal perfeitamente harmoniosa. Ela é quem? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Os dois são uma mesma pessoa, são um só. Agora no pecado não. Peraí. Calma aí, pastor. Calma aí. Eu aqui, ela lá, tá bom? Não é bem mais, a folha de figueira aqui, ó, vamos criar vamos fazer um combinado aqui, isso a luz eu pago, a água você paga, vamos fazer um combinado aqui, essa senha aqui, esse celular aqui é meu, você não pode encostar, nem saber a senha, nem abrir nada, e tal, e esse aqui é seu, o que é meu, o que é seu, há uma separação, há uma barreira, essa barreira nasce de onde? Do pecado. Se ele não existisse, nossa relação interpessoal seria perfeitamente harmoniosa. Quem é ela? Ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Em outras palavras, o que isso significa? Osso do meu osso, carne da minha carne. Ela sou quem? Sou eu, minha identidade está clara. Ela sou eu. Eu sou ela. Mas agora não. O pecado entrou nessa relação, então há uma barreira, cria-se barreiras. A quebra desse relacionamento interpessoal harmonioso. E por último, a última queda para a gente falar hoje é a queda da posição. A queda da posição. Só para recapitular até aqui, o que nós aprendemos? A queda moral, a perda do senso do certo e do errado.
então a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado. Certo e errado é o que Deus diz na sua palavra, amém ou não? Só para isso ficar claro, mas o homem no pecado não sabe mais, então ele vai pelo seu próprio desejo, pelo aquilo que é agradável aos olhos e desejoso para o seu coração. A gente viu a queda da identidade, eu não sei mais quem eu sou. Antes eu tinha clareza de que eu era a semelhança de Deus, então eu buscava viver de maneira a externar esse reflexo da imagem de Deus, mas agora essa imagem foi corrompida em mim por causa do pecado, e agora existe uma barreira. Antes não, antes estava tudo exposto entre eu e ela, e a gente vivia em perfeita harmonia, mas agora há uma barreira, há um impedimento nessa relação, culpa do pecado. E por último, a queda da posição. O que eu quero dizer com queda da posição? Veja comigo aí o verso 8, já estou caminhando para o final. Verso 8 diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, preste bem atenção, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aqui a gente vai aprender uma série de coisas, eu vou tentar ser rápido. Então preste bastante atenção, tá bom? Primeira coisa que a gente aprende aqui. Por que eu estou falando que há uma queda da posição? Vamos pensar junto. Aonde esse homem estava? Em plena harmonia com Deus. No centro do jardim. No lugar que Deus tinha criado para ele viver. Ele estava lá, certo? Mas qual a pergunta de Deus para esse homem? Onde estás? Faz sentido? Bom, vamos só acompanha aí, talvez não dê tempo para você abrir rápido, mas só para você entender, o texto que a gente leu no início do culto, que foi Salmo 138, ele diz para a gente assim, ó, aliás, Salmo 139, no verso 7 até o verso 12, diz assim, ó: para onde me ausentarei do seu espírito? O salmista pergunta, para onde eu vou? Para onde fugirei da sua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. O que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo, olha, é impossível fugir da presença de Deus, é impossível estar num lugar onde Deus não saiba. Ele está afirmando a onipresença e a onisciência de Deus. Deus está em todo lugar e Deus sabe de todas as coisas. Então, quando Deus pergunta a Adão, não faz nenhum sentido. No primeiro momento, aonde você está? Concorda comigo? Deus não sabe todas as coisas? Então ele não sabia onde Adão estava? Por que ele perguntou então? É porque a gente não tem tempo para isso. Como eu disse, eu vou voltar no domingo que vem. Mas só para você entender, porque o Salmo 139 termina do mesmo jeito. Depois você lê lá na sua casa. Vai terminar do mesmo jeito. Mas a questão aqui é fazer com que o próprio Adão perceba que agora há uma distância entre ele e o Senhor. Quando Deus pergunta a Adão, aonde você está? Deus sabe a resposta, mas Deus quer que agora Adão tenha claro essa resposta. Eu estou distante do Senhor. E ele fala, eu me escondi, quando ouvi a tua voz, eu tive medo, porque o pecado gera medo. O medo do castigo. O medo do castigo da punição de Deus. Então, por culpa do medo produzido pelo pecado, Adão então vai se esconder. Deus faz uma pergunta, e essa pergunta, ela é, por mais que ela pareça engraçada, mas ela é carregada de misericórdia. Ela é carregada de misericórdia. Porque é o próprio Deus aqui já restaurando a vida de Adão sem ele perceber. Como? Fazendo ele ter o conhecimento, o entendimento, a clareza de que a sua atitude o levou para longe. O fez se esconder da presença de Deus.
de uma vida de comunhão e relacionamento íntimo com o Senhor. Homem e mulher agora passaram a se esconder e fugir da sua presença. Há um distanciamento provocado pelo pecado. Por isso que eu disse, a queda da posição. Onde estás? Disse Deus. Bom, se ele sabe de todas as coisas, é claro que ele sabia onde Adão estava. Mas a questão é, Deus queria que Adão percebesse para onde o seu pecado o havia levado. Deus queria que Adão percebesse o distanciamento que agora havia entre ele e o Senhor. Como diz Isaías, capítulo 59, verso 2. As vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam seu rosto de vós. Bom, eu vou terminar aqui por hoje. Mas eu quero terminar com a seguinte pergunta: aonde você está? Quero te fazer a mesma pergunta, diante de tudo isso que você aprendeu à luz desse texto hoje, que Deus fez para Adão. E eu quero te fazer essa mesma pergunta, e eu quero que você entenda essa pergunta carregada de misericórdia e graça. Aonde você está? A gente falou que o pecado traz uma queda moral, e talvez você esteja caminhando com base nos seus próprios desejos, no que o seu coração enganoso diz, com base no que é desejável aos seus olhos, e você está indo para longe do Senhor para uma vida de desobediência. Talvez você tenha caminhado e compreendeu hoje que a pessoa que você se tornou, de maneira que às vezes você se assusta olhando para o espelho e diz assim, bom, esse não era eu, ou essa não era eu me tornei outra pessoa que eu não era, e você percebeu que o pecado também gerou essa distorção da identidade. Hoje, talvez você também tenha percebido que as barreiras que passaram a existir onde não haviam, inclusive a barreira do relacionamento com Deus, foi provocada pelo pecado, até mesmo no seio da sua família, na sua casa, no seu relacionamento familiar. Pai, mãe, filhos e filhas, maridos e esposas, esposas e maridos. A barreira por conta do pecado. E talvez você também tenha compreendido aqui nessa noite que a distância que você tem vivido tão longe da presença do Senhor tem a ver com o distanciamento provocado pelo pecado e pelo desejo de seguir por um caminho de desobediência. E eu queria, com esse convite cheio de graça, também dizer a você que esse Senhor preparou para nós um caminho de volta. Um caminho de recuperação moral, um caminho de recuperação da nossa identidade, um caminho de quebra de barreiras e um caminho de retorno à posição de comunhão com Ele. E o nome desse caminho que nos leva para perto do Senhor chama-se Jesus, o descendente da mulher, aquele que veio e esmagou a cabeça da serpente, que anulou o poder do pecado e que pode também anular o poder do pecado na minha vida e na sua vida. Aonde você está? Talvez hoje seja o momento de você dizer ao Senhor, Senhor, eu tenho andado distante. Senhor, eu tenho andado pelo desejo do meu próprio coração, por aquilo que os meus olhos olham e acham desejáveis para mim, mas eu não quero mais, eu quero a vida boa, Senhor. E eu entendo que a vida boa é uma vida na sua presença. Eu não quero uma vida longe do Senhor. Eu queria saber se há alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar uma decisão por Jesus. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer, eu quero viver no centro da vontade de Deus, eu quero viver no jardim de delícias que é a vida de comunhão com o Senhor e de obediência à sua palavra. Eu quero isso para mim. Faça um gesto com a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Existe alguém aqui? Amém, glória a Deus. Existe mais alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão e dizer, Senhor, eu quero viver em comunhão com o Senhor. Quero viver uma vida de obediência à tua palavra. Eu sei quem eu fui chamado para ser, um espelho, um reflexo da sua glória. Existe mais alguém? Faça um gesto com a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Faça um sinal. O sinal não é para mim, não. Nem é para as pessoas aqui dentro, mas é um sinal para marcar esse compromisso seu com o Senhor. De que você nessa noite entendeu essa palavra, e você entendeu as lições contidas nessa palavra.
E você quer tomar uma decisão a partir disso. Você quer tomar uma atitude a partir do que você ouviu aqui. Faça um gesto com a sua mão. Faça um gesto. Existe alguém aqui? Existe mais alguém? Faça só um sinal e eu quero orar pela sua vida. Marque esse momento entre você e o Senhor. Hoje é dia 12 de março. Que esse seja o dia onde você volta para o jardim da presença do Senhor. Que o pecado que te levou para longe seja vencido e derrotado pelo poder que há em Cristo Jesus nessa noite. Faça um gesto. Faça um sinal. Um sinal. Amém. Glória a Deus.